Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do STF, já no retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Apregou para julgamento o recurso extraordinário 846-854, procedente de São Paulo, relatado pelo ministro Luiz Fux, sendo recorrente a Federação Estadual dos Trabalhadores da Administração do Serviço Público Municipal FETAM e outro, e recorrido o município de São Bernardo do Campo. Inicialmente, ministro Fux, confira a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes, esse recurso extraordinário ele envolve a discussão acerca da competência para julgamento de abusividade e greve de servidores públicos seletistas. O acórdão recorrido entendeu que, em relação à abusividade e greve deflagrada pelos guardas civis municipais, declarou de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho e continuou para afirmar que, com efeito no julgamento do mandado de junção 670, o Supremo Tribunal Federal decidiu contornos para apreciação de greve deflagrada por servidores públicos estatutários e concluiu que, embora sob o regime da CLT, isso o Tribunal do TST, embora sob o regime da CLT, a Guarda Civil do município de São Bernardo constitui instituição voltada à segurança pública, prevista no artigo 144, 8º da Constituição, de forma que se encontra abrangida pela aludida decisão do Supremo, que denota preocupação com a continuidade dos serviços públicos. O recorrente vai aduzir as razões aqui da tribuna, não é? Então, a tese, o que ficou afetado a repercussão geral, é competência jurisdicional, direito coletivo do trabalho, abusividade e greve de servidores públicos seletistas. Saber se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar abusividade e greve de servidores públicos seletistas. O Ministério Público pronunciou pelo provimento do RE, o processo foi incluído em pauta e tem a impressão, senhora presidente, que com essas informações o advogado se encontra habilitado a sustentar. Pois não. Convido, portanto, a falar pela recorrente Federação Estadual dos Trabalhadores da Administração do Serviço Público Municipal FETAM e outros, o doutor Alexandre Simões Lindoso. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Em nome de quem saúdo os integrantes desta Egrégia Corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. A questão muito bem posta pelo relator, pelo eminente relator, trata-se de um dissídio de greve que remonta ao ano de 2007 e que foi suscitado originariamente pelo Ministério Público do Trabalho. O Egregio Tribunal Superior do Trabalho, de ofício, conforme também já mencionado, declarou ex ofício a sua incompetência para declarar ou não a abusividade do movimento paredista, não obstante, em relação à parte econômica do dissídio, tenha aplicado a impossibilidade jurídica do pedido, ultrapassando nessa linha a própria barreira da questão da competência. Não é? O fundamento que trouxe o egrégio TST a lume, após invocar precedente desta excelsa Corte, proferido no mandado de junção 670, foi no seguinte sentido, conforme destacado também pelo eminente relator na leitura do relatório. Conforme decidido por ora,
os conflitos envolvendo direito de greve dos servidores públicos estatutários encontram-se também fora do âmbito de competência da Justiça do Trabalho. Não por outra razão, foi do Superior Tribunal de Justiça que emanou decisão liminar determinando o funcionamento das unidades do INSS durante a greve deflagrada em 2009. Medida cautelar 15656-DF, relator ministro Og Fernandes, DJ, de 15 de 6 de 2009. E aí prossegue o acórdão negando a premissa anterior, em que firmara que se tratava de questão envolvendo servidores estatutários e enfatiza. Embora sob o regime da CLT, a Guarda Civil do município de São Bernardo constitui instituição voltada à segurança pública prevista no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, de forma que se encontra abrangida pela aludida decisão do Supremo Tribunal Federal, que denota a preocupação com a continuidade dos serviços públicos. Com a máxima vênia, excelências do venerando acórdão aqui recorrido, quer nos parecer que a questão fulcral não se assenta em se tratar da Guarda Civil ou se tratar de uma categoria prestadora de serviços públicos. O que vai definir a competência, que é a premissa mestra central, é que se trata, efetivamente, de uma categoria regida pela consolidação das leis do trabalho. E vejam, Vossas Excelências, que consta dos autos a Lei Municipal 4795 do município de São Bernardo do Campo, em que é categórica ao dispor que, no seu artigo 3º, os guardas civis municipais sujeitos ao regime da consolidação das leis do trabalho. Eu trago a colação, nessa sustentação oral, senhora presidente, senhores ministros, precedentes desta egrégia corte, começando por um de 2017, da lavra do eminente ministro Celso de Mello, e todos esses precedentes que lerei aqui são todos deflagrados em causas envolvendo municípios. No agravo em recurso extraordinário 1.003.701, da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, decisão divulgada em março de 2017, consta: recurso extraordinário com agravo, competência material da Justiça do Trabalho, administração pública direta, servidor público concursado submetido ao regime seletista, e reconhecendo, no fundo, a competência da Justiça do Trabalho. Trata-se de agravo interposto pelo município de Domingos Mourão. Em outro precedente, da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, na reclamação 16893, de Sua Excelência, agravo regimental na reclamação, ADI número 3395, vínculo de trabalho regido pela CLT, competência da Justiça do Trabalho, ADIM 21135, DF, medida cautelar. Lei anterior à edição da emenda constitucional 19 de 98, ausência de identidade. E no item 1 da emenda, é competente a Justiça do Trabalho para julgar a ação que envolve vínculo de natureza seletista. Outro precedente, município de Lagoa da Prata, mesmo que constava do precedente anterior. Reclamação, dessa vez da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, reclamação 17024, essa de 2014. O tribunal enfrenta a questão à luz da ADIM 21135 e prossegue, Sua Excelência. O tribunal, ao examinar a medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 3395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar a relação jurídica entre o poder público e servidor regida pela consolidação das leis do trabalho. E é essa, efetivamente, senhora presidente e senhores ministros, a linha jurisprudencial que se pretende seja seguida aqui no caso, embora nesses casos não se trate efetivamente de um dissídio coletivo de greve, mas a linha mestra do raciocínio que se aplicará é efetivamente o mesmo. E é o mesmo porque, até antes da emenda constitucional 45, o artigo 114 da Constituição era textual, ao proclamar competir a Justiça do Trabalho, conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos, e aí abrangidos também os dissídios de greve, entre trabalhadores e empregadores, abrangendo os entes de direito público externo e da administração pública direta. A mesma tônica prossegue após a emenda constitucional 45. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar, no inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no 2, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Quer nos parecer que, mesmo diante
do que constou, do que foi decidido por esta Egrégia Corte na medida cautelar na ADIM 2135, que trouxe a redação original do artigo 39 de volta à sua vigência, quer nos parecer que essa linha jurisprudencial é a que se pretende seja aplicada no âmbito deste processo, por refletir o melhor entendimento sobre a competência da Justiça do Trabalho. Agradeço a Vossas Excelências a atenção. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Egrégia Corte, faço aqui no voto, primeiramente, uma digressão sobre o tema da competência, como repartição do poder jurisdicional, e, à luz da repartição constitucional da competência, parto para a emenda constitucional 45, que aumentou sobremodo a competência da Justiça do Trabalho. E aí, no artigo 114, estabelece a Constituição: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, 1, as ações oriundas de relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, à luz dessa divisão, trago aqui ainda algumas considerações e assento que o artigo 39, ele dispõe, o artigo 39 dispõe: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico e plano de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta. Aqui, basicamente, para sintetizar a controvérsia, o que se discute é a competência para servidores sujeitos ao regime estatutário, hoje, toitur quaestio, é a justiça comum. Agora, e qual seria a competência da Justiça Especial em relação aos servidores vinculados à administração, mas por vínculo seletista? E aí, então, eu trago, por exemplo, uma passagem do voto do ministro Gilmar Mendes na reclamação 1757. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa em competência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão da Corte no julgamento da DI 3395. A ausência de fundamento novo, digamos assim, conjura completamente a possibilidade de acolhimento do agravo regimental. Na reclamação 21.137, o ministro Edson Fachin assim assentou no seu profundo acordo. Na ADI, medida cautelar 3395, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as causas instauradas entre o poder público e seus servidores estatais são da justiça comum, para fazer a diferença entre servidores seletistas. E mais adiante, eu trago, então, diversos acordos no sentido de que é competente a Justiça do Trabalho nas causas entre o poder público e seus servidores vinculados ao regime seletista. E acrescento, o relator da DI 3395, o ministro César Peluso, ao se manifestar sobre a decisão liminar, antes concedida pelo então presidente Nelson Jobim, registrou: a decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária, que vincula o poder público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos. Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar as ações oriundas de relação do trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, o artigo 114.1 da Constituição não incluiu em seu âmbito material de validade as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos. A relação de trabalho é também conceito típico no âmbito do direito do trabalho e exclui as relações estatutárias. Especificamente, com relação aos servidores seletistas, a contrário do senso, o Supremo Tribunal Federal, além de já ter julgado há muito essa matéria, sempre assentou que é farto e uníssona
à jurisprudência, no sentido de que, em se tratando de servidores seletistas, a linha de raciocínio coerente com essa interpretação é exatamente submetê-la à justiça especializada. E aqui eu trago também uma definição e a lição do ministro Carlos Veloso na DI 492, onde ele, com todas a sua clareza de expressão, assenta: os servidores que podem ser admitidos pela consolidação da lei do trabalho, e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama atenção para esse caso, evidentemente não estarão no regime único. São os contratados para obras públicas, os que exercem função puramente materiais. Serão servidores da União Federal, das autarquias, das fundações federais, sob regime contratual, que terão seus dissídios julgados, evidentemente, pela Justiça do Trabalho. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por seu turno, assenta: se, conforme vimos, dever, o conceito de trabalhador não é o mesmo servidor público, a Justiça do Trabalho não julgará dissídio de servidor público e poder público, mesmo porque o poder público não emprega, dado que o regime de servidor público com poder público é regime de cargo de funcionário público e não de emprego, o regime designado entre nós como estatutário. E o professor Orlando Teixeira da Costa, analisando o artigo 114, já sob esse novo enfoque, afirma que, efetivamente, o que se pretendeu com o artigo 114 foi absorver tão somente nessa relação de trabalho os servidores sujeitos ao regime seletistas. Assentadas essas premissas teóricas, eu destaco, já resumindo, que na origem trata-se de dissídio coletivo oposto pelo Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de solucionar impasse existente entre os trabalhadores da Guarda Civil Municipal e a administração do município de São Bernardo do Campo, que culminou na greve dos servidores públicos, sendo certo que esse regime era nitidamente seletista, conforme consta da própria petição inicial. E a Corte Trabalhista, fazendo uma exegese do nosso acórdão, entendeu que quem deveria processar e julgar essa questão deveria ser exatamente a Justiça Comum. E aqui eu assento numa reclamação, para afastar qualquer dúvida interpretativa, o que foi destacado na DI 3395. Inconstitucionalidade, ação direta, competência, justiça do trabalho, incompetência reconhecida, causas entre o poder público são servidores estatutários, ações que não se reputam oriundas do direito do trabalho. Conceito estrito desta relação, feitos à competência da Justiça Comum. E, por oportuno, eu reproduzo o trecho da decisão que negou seguimento ao recurso ordinário. O acordo recorrido, ao declarar incompetente da Justiça do Trabalho para apreciar a alegação de abusividade da greve deflagrada pelos servidores públicos da Guarda Civil do município, ainda que sujeito ao regime jurídico seletista, harmoniza isso com a jurisprudência da Suprema Corte. Então, o que o Tribunal entendeu? E até o Supremo Tribunal Federal ele tem entendimento fixado em alguns acordos, no sentido de que esses serviços de guarda devem se submeter ao regime estatutário. Mas a competência ela é analisada à luz da petição inicial, abstratamente considerada conforme o princípio vera sim exposita, ou seja, se isso tudo que está exposto é verdade, as partes são legítimas, não significa dizer que tem direito, as partes são legítimas, o juízo é competente. Então, no momento em que se verifica que, pela petição inicial e os documentos que a instruem, que o regime anunciado na peça inicial e comprovado pela documentação é seletista, porquanto autorizado por uma lei municipal, no meu modo de ver, é inequívoca a competência da Justiça do Trabalho
de acordo com o que se infere da ratio decidendi dessa ADI a que eu me referi. Eu ainda trago alguns julgados nesse sentido, mas já do próprio TST, que é, digamos assim, o Tribunal Superior especializado, em que alguns ministros daquela Igreja Cor, de onde é oriunda Mista Rosa, assento compete à Justiça do Trabalho na apreciação e julgamento de dissídios coletivos de greve em que figure pessoas de direito público, desde que os servidores envolvidos sejam regidos pelo regime seletista, compete à Justiça do Trabalho. RODC, relatora ministra Dora Maria da Costa, e ainda assento destaque por relevante que diversos são os precedentes julgados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho em situações similares, reconhecendo a sua competência. Só que, nesse caso, houve uma extinção do processo sem análise do mérito por ausência de um pressuposto processual consistente na incompetência absoluta ratione persona. Então, cito exemplificativamente. Aí eu cito aqui vários dissídios, eu vou, evidentemente, poupar os eminentes ministros e da conjugação do texto constitucional, da interpretação que ele tem dado à Corte Suprema, eu não consigo inferir conclusão outra que, senão, de que compete à Justiça do Trabalho o processo de julgamento das questões atinentes ao exercício do direito de greve dos servidores públicos seletistas. E, no mesmo passo, compete à Justiça Comum Federal ou Estadual as hipóteses de greve envolvendo servidores públicos estatutários. E, por essa razão, é que a minha proposta de tese, abreviando o voto, mas já concluindo, a Justiça do Trabalho é competente para o processo de julgamento de questões atinentes ao exercício do direito de greve dos servidores públicos seletistas. É assim que eu encaminho, senhora presidente. Entendi até de fácil percepção esse caso. Então, se quiserem mais algum esclarecimento, estarei à disposição. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu concordo com as premissas do relator, do ministro Fux, com a conclusão genérica, inclusive da repercussão, que a competência para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas é da Justiça do Trabalho, mas eu concordo com uma exceção. E exatamente a exceção é o caso de repercussão geral. E é nesse sentido que eu quero colocar as minhas observações. Eu não teria nenhum problema em concordar com a tese da repercussão geral se a tese não refletisse o caso em questão, que são os servidores da área de segurança pública. Na verdade, eu concordo que a competência para julgar abusividade de greve de servidores públicos seletistas é da Justiça do Trabalho, para aqueles que têm a possibilidade de exercer o direito de greve. Nós julgamos, e acho que é até um caso importante para analisar se realmente, ao meu ver, fazem parte, porque estão no 144 e atuam dessa maneira. Mas se o julgamento anterior, aqui, no plenário dessa Corte, do agravo regimental 654.432, cuja tese foi o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, me parece, num primeiro momento, que não haveria nenhuma dúvida, artigo 144 da Constituição, não haveria nenhuma dúvida de que os guardas civis metropolitanos ou guardas civis são servidores que atuam diretamente na área de segurança. O parágrafo 8º do artigo 144 diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Na sequência a essa determinação constitucional, a Lei Federal 13.022, de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas,
Essa lei federal, ela disciplina a atuação das guardas, prevendo, entre outras, não vou cansá-los, mas entre outras funções, o artigo 3º prevê proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas, preservação da vida, patrulhamento preventivo, uso progressivo da força, compromisso com a evolução social da comunidade, proteção de bens, serviços, logradouros públicos, etc., vigilância, ou seja, a descrição da Constituição e da lei traz as guardas civis metropolitanas, ao meu ver, traz como servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Ministro, se você me permite, acho Lógico, que claro, por favor. O ministro Alexandre traz aqui uma preocupação pragmática, consequencialista. Realmente, nós já decidimos que servidor público não pode fazer greve, já decidimos. Por outro lado, há essa preocupação com esses serviços essenciais. Como na repercussão geral nós dividimos os capítulos, fazemos um objetivo e outro, julgando o caso concreto, que ele não necessariamente está de acordo com a tese fixada, mas para conjurar qualquer tipo de dúvida e nós, digamos assim, eclipsarmos esses argumentos de tal maneira que não dê margem a essas questões um pouco mais delicadas, nós poderíamos ter, se o plenário entender, evidentemente, nós poderíamos aqui, a Justiça do Trabalho é competente para passar julgamento de questões relativas ao exercício de direito de greve dos servidores públicos elitistas, vedado o movimento paredista... Ministro, Vossa Excelência me permite, é que ainda não se decidiu sobre a greve, se legítima ou não. Nós estamos a nos defrontar com um questionamento quanto à competência, no que o Tribunal Superior do Trabalho se declarou incompetente para enfrentar a matéria de fundo da ação ajuizada e extinguiu, sem julgamento do mérito, o próprio processo, quando nós sabemos que é importante, após a declaração da incompetência, declinar-se. Então, nós não podemos agora fazer as vezes da Justiça do Trabalho e julgar o fundo, que não foi ainda apreciado. Vamos ficar só na competência. Bem. Não, na verdade, num colegiado, nós debatemos aquilo que seja porque melhor. A gravidade é a que põe o ministro Alexandre de Moraes. Presidente. Como é com repercussão geral, Sim. se avança, realmente nós, como diz o ministro Marco Aurélio, nós estamos substituindo, inclusive, instâncias. A preocupação dele é que ele avançar para poder... Somos convocados apenas para dizer se compete o julgamento à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum. Bom, então fica o dito pelo dito. Porque nós podemos dizer que é ressalvado o regime aplicável aos servidores que prestam serviço essencial. Isso é a premissa do voto do relator. Se o regime fosse estatutário, dito estatutário, né, nós teríamos aí que observar a liminar na DIN 3.395. Mas é extremo de dúvidas que a relação jurídica se fez regida pela CLT. Continuamos a ouvir o voto do ministro Alexandre de Moraes, para então... Eu agradeço os apartes, até porque a minha grande preocupação, o que colocou o ministro Marco Aurélio, que seria que o recurso extraordinário para devolver ao Tribunal Superior do Trabalho a análise da abusividade da greve. Ora, se nós acabamos de decidir, e por isso que eu coloco, guardas civis metropolitanos, guardas civis, eles fazem parte de uma atividade essencial ligada à segurança pública? A meu ver, sim. Pelo artigo 144, pela Lei Geral das Guardas. Consequentemente, se nós acabamos de decidir que, por ser essa atividade essencial impossibilitada de exercer o direito de greve, me parece que determinar o retorno ao Tribunal Superior do Trabalho com uma repercussão geral, dizendo
TST, você não analisou, analise se foi abusiva ou não uma greve que o Supremo Tribunal Federal decidiu que nem pode existir. Me parece que, nos termos genéricos, como está, e essa é a minha preocupação, nos termos genéricos, nós estaríamos excluindo as guardas civis metropolitanas da vedação da greve. Ou seja, as guardas civis não fazem parte da vedação, tanto que o Supremo está possibilitando ao TST anular. Porque analisar a abusividade, e aqui eu peço para o ministro Marco Aurélio, para o ministro Rosa Weber me corrigirem a questão trabalhista, mas analisar a abusividade não é analisar só a ilegalidade, não pode nunca, é analisar se o percentual correto continuou trabalhando, as condições da greve. Eu entendo que é uma impossibilidade jurídica total desse pedido, porque se nem podem fazer greve, quanto mais se poderia analisar uma abusividade. Ou seja, seria possível ao TST, se nós retornarmos a questão ao TST, afirmar o seguinte: não, desde que 50% dos guardas civis estejam trabalhando, não há problema, não é abusiva a greve. Isso seria incompatível com o que foi decidido em repercussão geral, desde que, eu volto a colocar, desde que nós realmente concordemos, o plenário concorde que as guardas civis estão abrangidas por aquele verbete, porque são serviços essenciais ligados à segurança pública, como lá atrás, no mandado de injunção 670, esse plenário entendeu, e mais presentemente, todos os requisitos e todos os fundamentos que a maioria do plenário aqui no agravo regimental 654432 também entendeu. Tudo aquilo que se colocou para a Polícia Civil, tudo aquilo que se discutiu longamente para se colocar na repercussão geral, a questão de que atuem diretamente na área de segurança pública, tudo isso serve também de fundamento para as guardas civis, como serviu do mandado de injunção, tanto que naquela discussão nós várias vezes retornamos ao mandado de injunção. Por favor, ministro, a preocupação de Vossa Excelência é super legítima. Eu só gostaria de recordar o seguinte: o que está em jogo realmente é saber qual é a justiça competente para julgar direito de greve de servidores públicos seletistas. Então, parece inequívoca a conclusão de que, pelo que nós já decidimos, que seja a Justiça do Trabalho. A preocupação de Vossa Excelência é que, em retornando os autos, a Justiça do Trabalho se dê a oportunidade de, eventualmente, vamos considerar de eventum, legitimar a greve dos servidores municipais da polícia. E como Vossa Excelência aqui destacou, isso já foi decidido em repercussão geral. O TRT decidiu. Pois é. O TRT decidiu a greve não abusiva. Pois é. Não. O TST decidiu pela incompetência. Não, mas o que eu quero, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, até por força do novo Código de Processo Civil, decidiu em repercussão geral que não pode fazer greve, essa categoria. Então, não haverá problema absolutamente nenhum, porque eficácia erga omnes. Então, quando chegar no TST, tem que aplicar a tese da repercussão geral e dizer: ó, essa categoria não pode fazer greve. Está fixada a competência, vocês realmente são competentes para julgar casos de servidores públicos seletistas, mas, no caso concreto, não é possível legitimar essa greve, porque o Supremo já decidiu que essas atividades são impassíveis de se submeterem ao movimento paredista. Ministro Fux, por favor, ministro. Não, eu estava pensando, talvez, digamos, tendo em vista a ponderação feita pelo ministro Alexandre, quer dizer, estabelecer-se na proclamação a exclusão, quer dizer, reconhecer-se que a competência jurisdicional para apreciar indicídio coletivo, enfim, a legitimidade do exercício do direito de greve é matéria que se insere na esfera de atribuições da Justiça do Trabalho, vírgula, excluídas
dessa competência as categorias funcionais, como as guardas municipais, é o que se trata aqui, a quem não se reconhece o exercício do direito de greve. Exato. Mas aí estaremos decidindo uma matéria que não foi ainda objeto de análise. Mas nós já não apreciamos, não excluímos da possibilidade do exercício do direito de greve, digamos, os órgãos e instituições diretamente ligados à segurança pública. Como que nós estaremos atuando como órgão consultivo, né, e sinalizando ao Tribunal Superior do Trabalho. Ou talvez relembrando, digamos, esse precedente. Quer dizer, porque o parágrafo 8º do artigo 144 situa-se precisamente no capítulo referente à segurança pública. Exatamente. Eu poderia... Gente, eu gostaria, assim, está desorganizada a discussão. Eu gostaria de ouvir o voto do ministro Alexandre e depois considerar as variáveis envolvidas, senão eu até agora não consegui entender a conclusão de Sua Excelência. Depois cada um trará os pontos e aí, ao final, a gente tenta arrumar uma tese. Eu proporia a conclusão do voto do ministro Alexandre. Permite uma parte? Por favor, lógico. Só para tentar exatamente colocar a discussão dentro dos termos primeiro específicos do caso. O TRT decidiu a greve não abusiva e mandou o município pagar os valores, placitando a greve que esse Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já disse que é impossível para o setor de segurança. Isso foi antes de Aí houve recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, e aí o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não era competência da Justiça do Trabalho. E daí, então, que a Federação dos Trabalhadores recorre para o Supremo Tribunal Federal. Ministro, exatamente essa problemática que eu iniciei dizendo que todas as premissas, toda a fundamentação e a conclusão, eu concordo com o ministro Fux, no geral. Agora, o caso específico que trouxe a repercussão geral, nós temos que julgar. Nós não podemos julgar só o verbete. Se nós dermos, entendo eu, com a devida vênia ao ministro Marco Aurélio, se nós dermos provimento ao recurso, nós estamos dizendo, se não houver a ressalva que foi feita pelo ministro Celso de Mello, nós estamos dizendo o seguinte: o TRT disse que a greve não foi abusiva, o TST disse que não pode julgar porque Guarda Civil não pode fazer greve. Nós estamos dizendo, TST, você está errado. Você pode... Mas o TST não adentrou a matéria de fundo, o TST disse, eu não sou competente. Não adentrou, apenas declarou a incompetência da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Vamos deixar que o TST confiar um pouquinho no TST. Por isso é que o deixar que ele decida. Esse relator se afirma na competência, fica na competência. A jurisprudência do Supremo. Senhora presidente, me permite só uma pequena observação? Claro, a palavra com o ministro. Me permite? Lógico. Obrigada. Vejam bem, nós assentamos a tese no agravo agora que foi referido, é o ARI 654-432, foi assentada, eu fiquei vencida, mas a tese assentada foi a seguinte: o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Ponto. É obrigatória a participação do poder público em mediação, enfim. Essa foi a tese. Mas vamos supor que ainda assim os servidores públicos que atuem diretamente na segurança pública entrem em greve. Temos que definir o juízo competente para apreciar essa greve. Por isso, com todo o respeito, teremos que definir aqui única e exclusivamente certamente essa competência originária não é do Supremo. Ministra Rosa, só isso. Na verdade... Nós dizemos que eles não podem fazer greve. Nós não concordamos nesse ponto, pelo seguinte, nós, com devido respeito, acho que nós até temos que decidir o juízo competente para declarar a ilegalidade da greve, não para julgar se é abusivo ou não, porque
são contextos, e por isso que pedi que Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, me corrijam se eu estiver errado, mas são contextos diversos. Não é julgar a abusividade como julga para todos os servidores públicos seletistas, onde há possibilidade, inclusive, de afirmar: a greve é legal desde que cumpra esses requisitos. A greve de agentes de segurança pública, segundo o plenário entendeu, é sempre legal. Então, a Justiça do Trabalho, ela vai declarar a ilegalidade, mas a competência prevista para analisar a questão da abusividade ou não, que é o pedido, por isso que eu me preocupo com o caso específico. Na repercussão geral, eu concordo, mas no caso específico, o TST, então, ele teria competência para analisar a abusividade. Poderia o TST confirmar a decisão do TRT? Que entendeu que não era ilegal e não era abusiva desde que houvesse esses requisitos? Poderia o TST, se nós devolvéssemos ou devolvermos a competência para ele analisar, ele pode analisar a abusividade no geral, apesar do verbete dessa Corte? Eu iria além, se me permite, ministro. Mérito não. Mérito. Mas por isso que por favor. Diante do que foi decidido a respeito dos servidores e de todos os agentes que atuam na segurança pública, ser vedado o direito de greve, eu me pergunto se um agente da Polícia Federal, ou vamos para o âmbito dos estados, se um agente da Polícia Civil de um dado estado faz greve e na capital daquele estado o Guarda Civil faz greve, nós teremos uma greve ilegal, que é o Estado vai à Justiça falar se essa greve é ilegal, determina imediatamente as consequências e as sanções. Um vai ir na Justiça Comum e outro vai ir na Justiça do Trabalho? Não. Eu entendo que todos na área de segurança têm que ir para a Justiça Comum. Se for na área de segurança federal, Justiça Federal. Se for na área de segurança estadual ou as guardas civis, a Justiça Comum. Porque senão nós vamos criar jurisprudências díspares. Mas continuamos na área da competência. Então, nesse caso de guarda civil, eu entendo que, diante do nosso precedente, quem tem que ser competente para analisar não a abusividade, mas a própria ilegalidade da greve e as suas consequências é a Justiça Comum. Mesmo ele sendo seletista. Mesmo ele sendo seletista, porque está no âmbito da segurança pública. Senão nós vamos ter a ação do Estado. Se houver uma greve na área de segurança, como foi dito por um dos colegas aqui nos debates, o fato de nós termos decidido da lei proibida, a Constituição proibida, não impede o fato. O fato pode vir a existir. Lógico. O Estado vai tomar providências junto ao Poder Judiciário. E o que estamos decidindo é que nós vamos ter dois poderes judiciários analisando? Não. Eu acho que na área de segurança tem que ser sempre... A tese da repercussão geral serve para qualquer justiça, inclusive para a administração também. Nós vamos ter jurisprudências diferentes. Pode ter certeza. Não pode, o código é claro. Nós temos uma proibição absoluta. Tem que aplicar a tese da repercussão geral. Os tribunais abaixo do Supremo não podem desobedecer a tese da repercussão. Não, mas as sanções que vão ser aplicadas, caso uma das instituições, que seja a Polícia Federal, que seja a Polícia Civil de um estado, que seja a Guarda Civil de um ou outro município, conforme, então, seja estatutário seletista, vai ir... o Estado vai ter que ir para coibir aquela ilegalidade na Justiça Comum e também na Justiça Seletista por conta do... Mas, ministro, e no caso da Polícia Federal? A área de segurança é extremamente sensível, tem que ir para todos para a Justiça Comum. Ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite uma indagação? E se for a Justiça Federal, iria para a Justiça Comum ou para a Justiça Federal especializada? Federal, Justiça Federal. E por que a seletista não iria para a Justiça do Trabalho, que é uma Justiça Federal também? Não, na área de segurança, estou dizendo na área de segurança. Na área de segurança. Ministro Lewandowski, porque haveria um único tribunal superior para pacificar a questão, que é o Superior Tribunal de Justiça. Apesar de ser Justiça Federal, ela não é uma justiça especializada em razão da matéria, é com competência específica da Constituição e que desembocam sempre no Superior Tribunal de Justiça. Mas eu vou continua com o voto. Eu vou terminar o voto. Então, em virtude dessas considerações que foram feitas lá no mandado de injunção 670, no nosso verbete mais atual, me parece que aqui o que puxa
A competência é a essencialidade do serviço público prestado. A essencialidade do serviço público de segurança que não permite greve. Se não permite greve, não há, ao meu ver, com devido respeito, ministro Rosa, não há o que se falar de justiça do trabalho, analisar abusividade ou não, porque a justiça do trabalho analisa o mérito da abusividade. Se nós decidimos da essencialidade da segurança pública, a vedação absoluta do direito de greve... Vossa Excelência me permite? Por favor. Há um outro argumento que me parece importante. Veja, Vossa Excelência, que quando nós discutimos, e eu fui talvez o autor de um dos votos decisivos na matéria do mandado de injunção, nós considerávamos o Estado como um todo, a entidade como um todo, o município, o Estado ou a União. Tanto é que criamos, explicitamos competências, isso foi discutido à época, para o STJ, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque tem que se tratar isso como um todo. Imagine que uma parte da competência, na questão da abusividade, vá, ainda que não se trate de segurança, vá para a Justiça do Trabalho e a outra para a Justiça Comum. Nós já podemos imaginar o aranzel. Podemos imaginar a confusão a partir dos próprios preceitos. Numa matéria, ainda que se trate de justiça do trabalho, se trate de greve, imaginemos por questões salariais, em que não há negociação possível. Uma vez que os servidores CLTistas ou estatutários têm o mesmo índice de reajuste, o mesmo tipo de tratamento. O vencimento tem que se fazer, a alteração de vencimento tem que se fazer a partir de lei. Então, me parece que foi essa a premissa de que partimos quando discutimos o mandado de injunção. Segundo ponto, nós criamos essa competência, porque era necessário. Me lembro que o ministro Menezes Direito, que ocupava o lugar hoje ocupado pelo ministro Dias Toffoli, chegou a fazer consultas no STJ, porque se tratou de explicitar uma competência que não estava prevista. Uma vez que, se houvesse conflitos que transcendessem, no caso federal, a esferas estaduais, era necessário que houvesse um órgão. Seguiu-se a mesma legislação que baliza a Justiça do Trabalho, as competências da Justiça. Só que a competência da Justiça do Trabalho, ela não está fixada inteiramente na Constituição. Agora, veja o seguinte, nós temos um pedaço da premissa irretocável. Compete à Justiça do Trabalho examinar a legitimidade do direito de greve de servidores seletistas. Isso não tem como escapar disso. Senão é negar a vigência do artigo 114. Agora, se você não se trouxer essa... Agora, tendo em vista... Isso não tem como sair disso. Na jurisprudência do Supremo. Se nós tivermos dois grupos de servidores, e temos hoje, nas prefeituras, nos estados, poderíamos ter na União, nós teríamos que dar o mesmo tratamento, teria que ser o mesmo juízo natural. Não faria sentido fazer a fragmentação de competência. Sob pena de, na verdade, estamos agravando o problema ao invés de solucioná-lo. Então, os servidores públicos sempre, ainda que o regime seja seletivo... Isto? No caso da segurança. A gente não tem racionalidade no debate. De toda sorte, apenas para fixar... Além da segurança. Além da segurança. Além da segurança. Além da segurança. Nós partimos dessa premissa para todos os casos. Mas ministro, só para tentar colher os votos, ou pelo menos que os debates sigam na mesma linha, o que o ministro relator está propondo é que a gente fique na questão da competência. Então, parece que estamos fixando isso. O objeto do debate, certo? Só este. E o ministro Alexandre levanta que, para a fixação até dessa competência, há a questão de poder se conhecer ou não, em razão do que foi decidido aqui. É isso que Vossa Excelência está encaminhando o voto, que então procede. Eu vou concluir, prometo. Não, mas Vossa Excelência está sendo aparteado, direito dos Eu volto aqui a colocar o problema do caso concreto e da tese. Vejam o pedido do recurso extraordinário. O pedido feito para que esse Supremo Tribunal Federal analise reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a abusividade ou não da greve realizada. Da greve de quem?
da greve dos guardas civis. Esse é o pedido. Então, a tese afetada da repercussão geral. Depois foi a tese afetada à repercussão geral mais ampla da questão seletista. Agora, para fixar a tese mais ampla, nós precisamos julgar o provimento do recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário vem e pede ao Supremo. Supremo, eu estou pedindo para que o Supremo reconheça que é competência da Justiça do Trabalho apreciar abusividade ou não, então, a margem aí de discricionariedade de greve de guarda civil. Sim, esse o pedido concreto. Não, então, nós não poderíamos dar provimento dizendo, nós não estamos nem entrando no mérito, nós devolveríamos dizendo, TST, você, conforme nos foi pedido pelo requerente, você, TST, tem competência para apreciar abusividade ou não da greve de guardas civis. Essa é a resposta no caso concreto. Então, a resposta é do caso concreto. No caso concreto. Agora, nós sempre julgamos aqui a repercussão geral, tem um capítulo objetivo da tese e tem um julgamento do caso concreto. Eu já assisti aqui inúmeras vezes teses fixadas e resultado diferente da tese na apreciação do caso concreto. Várias vezes. Sim, então várias vezes. Por isso que eu disse, ministro Fux, a tese que Vossa Excelência coloca, a tese abstrata, eu concordo. Seletista, Justiça do Trabalho. Agora, me parece não ser possível dar provimento ao recurso, porque ao dar provimento, nós estamos dizendo, analise, volta para o TST, mas não volta só para ele analisar, declarar a ilegalidade, volta com a discricionariedade de, inclusive, falar que é possível a greve, porque esse é o pedido. Exatamente por isso, o caso específico acaba, a meu ver, prejudicando a tese geral. Então, eu vou concluir, presidente, como nós temos que, antes da tese, julgar o recurso extraordinário... Não, aqui a gente faz o contrário. Eu conheço. Aqui é o contrário. Primeiro fixa a tese, depois julga o caso concreto. É só abrir os votos e... Não tem... Ministro Fux, não tem problema em falar. Na tese, em abstrato, eu concordo com Vossa Excelência, na tese, mas como na tese eu excluiria os agentes de segurança pública, não daria aqui provimento ao recurso extraordinário. Esse é o meu encaminhamento. Nego provimento ao recurso extraordinário. Pois não. Ministro Edson Fachin. A rigor, eu acho que deveríamos excluir todos os servidores, agentes públicos. Em geral, inclusive os da segurança. Senhora presidente, se bem depreendi, o eminente ministro relator está dando provimento ao recurso extraordinário e o ministro Alexandre Moraes acaba de abrir divergência, negando o provimento. Eu entendo, senhora presidente, que nesta hipótese o acórdão do TST fundou-se no que este tribunal já decidiu nos mandados de injunção. E, portanto, independentemente da percepção que se tenha, esse tema está posto e aqui, creio mesmo que nós estamos nessa antessala de fixação da competência. E por conta de percepção, digamos assim, do ponto de vista de uma certa unicidade que é preciso encontrar nessa dimensão jurídico-constitucional de fixação da competência, coerente com o que esse tribunal decidiu, tenho para mim que, neste caso, é negar provimento com o fundamento de fixar a competência da justiça comum, seja estatutário, seja seletista. Eu tenho, de um modo geral, entendido que, em matéria de recursos e reclamatórias, a competência da Justiça do Trabalho apanha as premissas que o ministro Fux fixou. Mas, nesse caso, especificamente, o que esse tribunal já decidiu, e também à luz do tema 541, creio que remeter para a Justiça Comum qualquer circunstância atinente ao exercício do direito de greve, abusivo ou não, seja de servidor público municipal ou seletista. Portanto, eu estou acompanhando a divergência, pedindo todas as vezes, ministro Fux, eu tenho uma declaração de voto nessa direção, examinei a matéria. De um modo geral, as premissas são as mesmas, mas a especificidade do tema, o direito coletivo em questão, a essencialidade do serviço me leva
a acompanhar a divergência... Sim, sem dúvida. Veja que tem um precedente do STJ confrontado com essa questão, a agravo regimental no conflito de competência 116.994, da relatoria do ministro Humberto Martins, em que no item 5, ele diz... Item 6, desculpe-me, presidente, diz o seguinte, quanto a essa matéria de greve. A origem da lide coletiva é a mesma, é o que Vossa Excelência está dizendo, qual seja a greve deflagrada contra o serviço público. Não é possível cindir a greve em duas para analisar as questões apresentadas pelas diversas espécies de servidores, porque geraria aquilo que nós, inicialmente, no mandado de injunção, quisemos evitar. Depois tivemos um caso, estava lembrando aqui, da relatoria do ministro Eros Grau, em que se discutiu aí a greve de polícia em São Paulo, em que nós avançamos para uma tese que agora está na lei, até uma proposta do ministro Teori, na lei de mandado de injunção, em que nós dissemos que a decisão tomada em mandado de injunção, a despeito do seu caráter localizado, tópico, muitas vezes se resolve o caso concreto, mas ela projeta efeitos para além do caso. Tanto é que nós aceitamos a reclamação no mandado de injunção, entendendo que havia, vamos chamar, um duplo efeito, de resolver a demanda concreta. O subjetivo e o objetivo. Nós objetivamos os efeitos. E isto ficou agora na lei. Tanto é que isso foi até discutido com o ministro Teori, que foi o autor básico do anteprojeto, de saudosa memória, como todos sabem, caríssimo amigo, e o ministro, desculpe, eu me emocionei. Mas é de saudosa memória para todos mesmo, ministro. E ele foi o grande autor mesmo dessa redação, do anteprojeto. Bom, nesse seu trabalho, ele chamava atenção, e isso foi objeto até de tentativa de veto. E aí o ministro disse, isso é imprescindível, porque já correspondia à decisão do Supremo. O ministro Alexandre estava no Ministério da Justiça e se lembra desse... Nós fizemos 2 reuniões com o ministro Teori sobre isso. Mas era fruto da decisão que nós tomamos, reconhecendo que, naquele caso da greve de policial em São Paulo, cabia reclamação, porque havia esse efeito, vamos chamar assim, ultra partes. A objetivação num processo subjetivo. Senhor presidente, então, eu concluo. Obviamente, creio que todos nós também nos associamos à lembrança que está sendo feita do ministro Teori. E apenas para arrematar o voto, eu estou acompanhando a divergência no sentido de negar provimento à luz do que esse tribunal vem decidindo e entendendo também que o tema aqui é o tema de fixação de competência, e a competência parece-me ser aqui do justiça comum, mantendo-se o acórdão do TST. Como voto, acompanhando a conclusão do ministro Alexandre Moraes. Pois não. Ministro Roberto Barroso, por gentileza. Presidente, eu tenho a impressão que talvez não haja grande divergência de fundo. Acho que nós temos alguma divergência de como encaminhar processualmente a questão trazida pelo ministro Luiz Fux. Portanto, eu vou tentar organizar minhas próprias ideias, que é basicamente uma narrativa e as conclusões. Quer dizer, aqui o Ministério Público do Trabalho entrou com um dissídio de greve, pretendendo exigir que a Guarda Municipal assegurasse a atuação de um contingente mínimo de 70%. E, por outro lado, que o poder público não constrangesse os guardas municipais a trabalharem, portanto, respeitasse o seu direito de greve. Esse foi o pedido. O TRT da segunda região, ele se deu por competente para apreciar o dissídio. Além de se dar por competente, ele admitiu a ação e apreciou o mérito para dizer que tem que ter 60% de contingente mínimo e, além disso, acolheu parte das reivindicações dos grevistas. Essa foi a decisão do TRT 2. Aí sobe a matéria para o TST e o TST entende que ele é incompetente porque acha que guarda municipal desempenha atividade de segurança pública e que, consequentemente, está sujeito a um regime que é o que nós fixamos no mandado de injunção 670. E, além disso,
ainda aduziu um outro argumento, que é a da orientação jurisprudencial número 5, que tem a seguinte dicção: em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Portanto, esta é a decisão do TST. Até um pouco curiosa nesse sentido, porque ele diz: eu sou incompetente, e, além disso, acho que por eventualidade, diz que no mérito não seria possível. E aí vem o recurso extraordinário, em que, a meu ver, o que se discute é se a competência seria ou não da Justiça do Trabalho. Eu acho que aí eu teria uma primeira dificuldade na linha da jurisprudência do Supremo. É que eu não sei, eu não estou convencido e acho que não há precedente do Supremo dizendo que guarda municipal é atividade de segurança pública. Até a gente pode vir a deliberar neste sentido, mas nós nunca dissemos isso, e acho que dizer isso tem implicações. A Constituição trata da Guarda Civil exatamente no capítulo que trata da segurança pública. Nós temos um precedente... Permite uma parte? Eu permiti vários. Mas deixa eu só... Eu estou quase terminando, só para arrumar as ideias. Vossa Excelência tem uma parte. Tem uma parte, eu vou ter com muito prazer. Eu abro mão do meu parte. Portanto, a decisão que nós temos aqui, envolvendo guarda municipal, ela tem o seguinte teor. É um capítulo da segurança pública. Como que não é segurança pública? Da Guarda Civil. Esses esparcos, às vezes, quando a gente precisa, eles fogem. A decisão que nós temos envolvendo guarda municipal, que envolvia uma questão de cobrança de multa de trânsito, presidente, dizia assim: recurso extraordinário 658.570, direito administrativo, recurso extraordinário. Estou lendo o precedente que nós temos sobre guarda municipal. Poder de polícia, imposição de multa de trânsito, guarda municipal. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou com exclusividade apenas as funções de promoção de segurança pública, no artigo 144. Portanto, eu acho que há uma questão prévia aqui. Nós nunca dissemos que guarda municipal desempenha atividade de segurança pública. Eu não estou dizendo que não desempenha. É até possível que desempenhe. Mas acho que isto não é uma matéria que tenha precedente assentado. Portanto, se não há um precedente, e se a questão que se discute é em que lugar se deve julgar dissídio de seletistas, eu penso que a competência é da Justiça do Trabalho, com todo o respeito e todas as vênias a quem pensa diferentemente. E acho que, ao fazê-lo, a Justiça do Trabalho dirá ou não se guarda municipal é segurança pública. E desta decisão, se a gente não tivesse pronunciado sobre isso em outro feito anteriormente, caberá uma rediscussão. Mas a premissa de que estamos lidando com o tema de segurança pública, eu penso que não tenha sido assentada. Mas ainda quando tenha sido assentada, e que coubesse à Justiça do Trabalho aplicar uma jurisprudência do Supremo, eu não gostaria de abrir a exceção de que seletista litigue fora da Justiça do Trabalho. Não tenho apreço. Aqui, em rigor, presidente, se nós decidirmos que a competência é da Justiça do Trabalho, se esse for um entendimento majoritário, e a matéria voltar para o TST, existe essa situação curiosa de que o TST já decidiu o mérito também, ao dizer que não cabe.
Pois não, ministra Rosa, com muito prazer. É que me parece, eu confesso que o tema, tinha imaginado que fosse mais simples o debate. Então, eu não me detive tanto, mas pela leitura que fiz agora, são duas questões que estão sendo discutidas no dissídio coletivo. Uma envolve a abusividade da greve ou a ilegalidade. O ministro Alexandre já trouxe esse aspecto, mas, na verdade, num determinado momento se fixava na legalidade da greve em função da legislação e, em outro momento, por outro enfoque, no exercício abusivo do direito de greve. Esta é uma questão. A outra questão é que o Tribunal Regional deferiu vantagens pecuniárias, pelo que eu compreendi. Então, o TST disse, com relação à abusividade, ao tema abusividade de greve, me declaro incompetente. Com relação às vantagens deferidas, extingo o processo sem a resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, já que não há como o Poder Judiciário conceder o reajuste salarial. Seria essa, então, na verdade, me parece que a questão que foi colocada em repercussão geral diz exclusivamente, e talvez por isso que eu tenha entendido que o tema não tinha uma complexidade tão grande como parece que, né, que tem, seria qual é a justiça competente para examinar a abusividade de greve em caso de seletistas. Ponto. Esse é o tema em repercussão inclusive, geral. a ausência do direito de greve, se nós entendemos. Portanto, presidente, eu acho, e assim votei num caso anterior que envolvia a greve de policiais civis, que quem tem armas, em princípio, não pode fazer greve. Mas mas há sutilezas aqui, porque guarda municipal não é atividade essencial. Aliás, a maior parte dos municípios nem tem guarda municipal. Não tem arma. A lei prevê, a lei que é objeto de uma ação direta da relatoria do ministro Gilmar Mendes, prevê que o cargo... A lei resolve, de certa forma, um problema, porque a lei prevê que guarda municipal seja cargo público, portanto, se a lei não for declarada inconstitucional, está resolvido para frente o problema, e a lei prevê que tem porte de arma, ministro Fux, expressamente. E aí eu acho que quem tem porte de arma atuando em nome do Estado tem regime jurídico diferenciado. Portanto, eu acho que se chegar aqui a discussão, eu tenderia a dizer que não tem direito de greve, coerentemente com o que decidimos. Mas a verdade é que nós não assentamos isso em relação à guarda municipal. Portanto, não é uma matéria que eu acho que seja uma simples aplicação da jurisprudência. De modo, presidente, que eu pedindo vênia, quer dizer, eu acho que nós não temos uma divergência, nem com a posição do ministro Alexandre de Moraes, nem com a posição do ministro Toffoli, nem com a posição do ministro Gilmar Mendes, no sentido de me inclinar pela impossibilidade de greve de guarda municipal, inclusive porque a lei determina que tem um cargo público e porque a lei assegura o porte de arma. Portanto, quando chegar a essa discussão, possivelmente esse será o entendimento, mas não foi isso que foi discutido aqui. A discussão aqui é saber se servidores seletistas de um determinado município devem veicular suas postulações na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho. E a esta pergunta, também me parece que coerente com a jurisprudência do Supremo, eu responderei à Justiça do Trabalho. Sim, portanto, eu estou acompanhando a posição do eminente ministro Luiz Fux. Pois não. Presidente, eu gostaria, já como eu adiantei o debate, eu vou acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia ao ministro Fux e ao ministro Barroso, em maior extensão até na fundamentação do que do ministro Alexandre. Do ministro Alexandre. Por quê? Porque entendo que também os dissídios que envolvam os servidores públicos, seja lá qual for o regime, nós já temos uma jurisprudência aqui sobre o regime de contrato especial. A Excelência, inclusive, participou ativamente desse debate, que entendemos que também é da justiça comum. Mas, especificamente no que diz respeito à greve, é necessário que haja esse tratamento que foi destacado agora no voto do ministro Fachin. Do contrário, corremos o risco de estabelecermos aí uma babel conceitual,
Ou seja, independente de ser área de segurança pública ou não. Porque, então, a rigor, inclusive, aqui foi uma tentativa que nós fizemos, e discutimos isso intensamente, de termos uma arbitragem da greve. Essas greves que, às vezes, se projetam no tempo. Mas a dificuldade do judiciário, tanto é que assentamos, quando for uma greve por falta de pagamento de salário, o que infelizmente hoje ocorre no serviço público, né, seria justificável. Agora, a discussão, por exemplo, sobre reajuste, agora a ministra Rosa também acabou de chamar a atenção para isso, já é um tema de difícil solução, na medida em que não há como se fazer isso sem um procedimento legislativo complexo, inclusive respeitando os limites orçamentários. De modo que eu projetaria o meu voto nesse sentido, e aí realmente aplicando-se a todos os... Então, Vossa Excelência nega provimento. Nega provimento, com todas as vênias de tipo. Claro. Vossa Excelência fica liberado, porque eu sei que pediu antecipação. Ministra Rosa Weber. Presidente, o ministro Luiz Roberto, ele explicitou a trajetória do meu raciocínio. Fiquei feliz ouvindo Sua Excelência. Eu acompanho o voto do ministro Luiz Fux, e aqui louvo, compreendo todas as preocupações que foram colocadas, compreendo todos os raciocínios desenvolvidos, mas tenho enorme dificuldade, senhora presidente, em definir a competência a partir de uma compreensão sobre o mérito da lide. Então, competência é pressuposto processual e eu examino, em primeiro lugar, o pressuposto processual. E o que leio na Constituição? Tema em debate. O órgão, o segmento do Poder Judiciário competente para julgar as lides de seletistas em matéria de greve. Esse foi o tema em debate. Saber se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas. Sim. E aí eu vou para a nossa lei fundamental, e aí, com todo respeito, a minha leitura, não sei se é míope, mas o que eu leio compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Artigo 114. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Aqui é um dissídio que trata do exercício do direito de greve. Diz respeito a seletistas, servidores públicos seletistas. E leio do artigo 114 que a lide, então, compete à Justiça do Trabalho. Com todo respeito às compreensões contrárias, eu acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, após todos esses debates, para mim, no atual momento, pouco importa se é a Guarda Civil Metropolitana, se a Guarda Civil Metropolitana integra a segurança pública ou não, embora eu leia na Constituição que ela está no capítulo da segurança pública, 144, parágrafo 8º, então não pode ser outra coisa senão segurança pública, não precisa ter precedente do Supremo para dizer isso, é o que está dito na Constituição. A segurança pública com regime seletista é sinal que por muito tempo houve dúvida, porque ninguém pode, o Supremo também entende que poder de polícia não pode ser delegado a entidade privada. Portanto, por isso que eu falei que é preciso assentar essa jurisprudência. Eu estou aqui afirmando em obter dictum. Por que em obter dictum? Permite, ministro, só uma complementação, não só a segurança, a Guarda Civil faz parte da segurança pública na Constituição, como determina o artigo 144, como a Lei 13.022 de 2014 tratou ela como segurança pública, dá funções de segurança pública, tanto que faz questão de ressalvar as competências de segurança do Estado e da União, quanto aqui, se me permite o ministro Roberto Barroso, a questão de portar arma de fogo ou não,
isso não qualifica ou classifica alguém como segurança ou não. Há diversas polícias no mundo que não portam armas, só portam armas os grupos especiais. E, atualmente, no Brasil, independentemente da lei que está aqui impugnada, mas não há eliminada, atualmente todas as guardas civis em municípios com mais de 200 mil habitantes são já autorizadas a portar armas de fogo. As que não portam armas de fogo, portam armas brancas, outros tipos de armas. E mesmo que não as portassem, não é isso que caracteriza alguém que faz segurança pública. Na verdade, o que eu disse é que a lei expressamente prevê que os guardas municipais ocupam um cargo público. Portanto, eles não têm cargo público que tem arma. Eles têm cargo público porque a lei diz que eles têm cargo público. O que eu disse é que quem porta arma em nome do Estado, em linha de princípio, não pode fazer greve. Foi isso que nós decidimos em caso anterior aqui. Portanto, a natureza pública da Guarda Municipal, se a lei subsistir, a ação direta de inconstitucionalidade que a questiona, não será objeto de discussão. Mas, neste caso concreto, nós estamos falando de uma guarda constituída anteriormente à lei e cujo regime é seletista e que não foi objeto de conversão. Mas, veja, ministro Toffoli, nós não temos, provavelmente, uma divergência de fundo, porque eu penso, como Vossa Excelência, a propósito da Guarda Municipal, tal como o ministro Alexandre de Moraes. Só que, como nós estamos julgando um caso específico de saber se seletista tem competência aqui ou acolá, eu me fixei nesse ponto. Muito obrigado a Vossa Excelência pela parte. Agradeço os apartes e só volta a me convencer, então, de que a Guarda Civil é integrante da área de segurança pública. Ponto. Mas isso, para mim, pouco importa, porque, pedindo vênia ao eminente relator, querido amigo Luiz Fux, ao ministro Luiz Roberto Barroso, à eminente ministra Rosa Weber, eu entendo que aqui o que vale mesmo para nós analisarmos é o que foi posto como questão geral. E eu entendo, tal qual fundamentou no seu voto o ministro Luiz Edson Fachin, que o Tribunal Superior do Trabalho, sem fazer essa distinção de se era de segurança ou não, ele aplicou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não compete àquela justiça especializada a análise da questão de greve, mesmo em se tratando de servidores sob o regime seletista, aplicando a jurisprudência do mandado de injunção. E vale-me aqui de empréstimo, estava aqui na bancada do ministro Gilmar Mendes, ele já fez a leitura, mas vou repetir, do item 6 da ementa da lavra de Humberto Martins, em conflito de competência no Superior de Justiça. Não é possível cindir greve em duas para analisar as questões apresentadas pelas diversas espécies de servidores públicos. O que nós temos aqui, então? Os dois tribunais superiores, ministro Celso, se põem de acordo que é a justiça comum. Tanto o TST, nesse caso, que está sob recurso extraordinário com repercussão geral, quanto o Superior de Justiça. Será que convém nós cindirmos isso? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Então, forte nesses argumentos e nos outros que eu já lancei ao longo do debate, senhora presidente, diante do adiantado da hora, não vou tomar muito tempo, e o bem lançado o voto do ministro Luiz Edson Fachin, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes no sentido de negar provimento ao recurso, mas quanto à tese, eu não me limito, ministro Alexandre, à tese de fazer essa distinção. Sim. Eu seguiria uma tese diametralmente oposta à do ministro relator. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, senhor presidente. Permito-me iniciar invocando o artigo 185 do Regimento Interno, dizendo que nós não devemos temer os debates. Os debates são previstos no regimento doméstico desta Casa e, fazendo alusão a Confúcio, esta expressão foi depois atribuída a Mao Tse-tung, eu digo que nós devemos deixar desabrochar 1000 flores. Então, o debate realmente permite que nós façamos com que as ideias circulem e nós cheguemos a uma conclusão mais consentânea com a justiça. Eu queria dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
3 teses com efeito ega omnes, como disse o eminente ministro relator Luiz Fux. A primeira delas é que a competência para julgar dissídios envolvendo servidores públicos regidos pelo regime da CLT é da Justiça do Trabalho. Nós temos reafirmado isso diuturnamente. A segunda tese que nós temos reiterado é a seguinte: a competência para julgar dissídios envolvendo servidores públicos regidos pelo regime estatutário ou contratual, no caso de temporários, é da Justiça Comum. Isso é assente pacificamente. Terceira tese: é vedada a greve de servidores públicos ligados à segurança pública. Essas 3 teses, a meu ver, vinculam todo o Judiciário Nacional, que sabidamente é uno. Então, elas têm que ser obedecidas, são teses absolutamente vinculantes. Então, eu queria, com a devida vênia, assentar que não me parece possível ao Supremo Tribunal Federal fazer uma ablação de uma competência que foi expressamente conferida à Justiça do Trabalho pela Constituição Federal, no artigo 114, inciso 1 e 2, como foi agora explicitado pela eminente ministra Rosa Weber, qual seja, julgar as relações de trabalho derivadas da CLT. A Justiça do Trabalho é que vai julgar se a greve é abusiva ou não, se é ilegal ou não, porque ela é obrigada a seguir a nossa orientação. Então, com essas brevíssimas considerações, eu queria, então, pedir vênia aos que pensam em sentido contrário e acompanhar integralmente o voto do eminente relator Luiz Fux para dar provimento ao recurso. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente Alfi, quem é competente para apreciar se a greve é possível, não é possível, se mostrou legítima ou ilegítima? O Supremo? O princípio do determinismo, princípio racional lógico, direciona a certeza de que uma coisa é ou não é. Nós nos defrontamos com o recurso extraordinário. E todo e qualquer recurso, ele traz consigo um efeito, que é o efeito devolutivo. Que tema foi devolvido ao Supremo para a elucidação? O tema de fundo relativo ao conflito de interesses? Não. Fomos convocados, provocados, para nos pronunciar tão somente se compete o julgamento do conflito de interesse à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele concluiu que não seria competente para julgar o conflito. E aí eu reconheço que deixou de fazer o que todo órgão, quando assenta incompetência, deve fazer, sob pena dele não saber para quem remeter o conflito e ele próprio ser competente, declinar da competência. Presidente, vou repetir o que digo sempre. Direito instrumental é liberdade em sentido maior. É saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. E a sociedade não pode viver sendo surpreendida, muito menos pelo Supremo. Não cabe ao Supremo, muito embora não haja um órgão acima dele para corrigir as respectivas decisões, avocar a competência para julgar a matéria de fundo, que não foi julgada porque prevalece até aqui a decisão não do regional, mas do Tribunal Superior do Trabalho, pela Justiça do Trabalho. Não nos cabe fazer isso
E se queremos que nossas decisões sejam observadas pelos demais órgãos, nós devemos guardar fidelidade absoluta com a ordem jurídica, sob pena de chegar-se, ao menosprezo das decisões do Supremo pelas demais instâncias. Só temos à mesa, e há de conjugar-se o direito instrumental com o substancial, uma única matéria a ser apreciada. E eu sempre soube que o Instituto da Supressão de Instância visa beneficiar e não prejudicar a parte, que é a competência de duas uma. Ou provemos ou desprovemos o recurso. Provemos para acertar, se provermos, a competência da Justiça do Trabalho. E aqui eu creio que, de qualquer forma, teríamos que prover para que as partes não fiquem sem jurisdição, porque, como eu disse, o TST não declinou para a Justiça, que seria competente para dirimir, para julgar a causa, E aí, já salientou a ministra Rosa Weber, os colegas que votaram pelo provimento, inclusive o relator, que temos que o artigo 114 da Constituição Federal, ele encerra a competência da Justiça do Trabalho. Por que encerra a competência da Justiça do Trabalho? Vamos deixar para um seminário a discussão sobre a natureza jurídica da Guarda Municipal. Encerra a competência da Justiça do Trabalho porque tem-se, no inciso 1, que compete a essa Justiça as ações oriundas da relação de trabalho. Aí vem aquele trecho: abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública, direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A liminar na ADIM, que tarda a ser julgada em definitivo, 3.395, ficou estrita ao afastamento do preceito quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos que envolvam relação especial, dita estatutária, e não relações entre União, Estados, Distrito Federal e municípios regidas pela consolidação das leis do trabalho. E conjugo esse inciso com o inciso imediato, que revela a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que envolvem, ao caso, envolve o exercício do direito de greve. Houve uma greve, não sei se era permitida, se não era permitida, se mostrou legítima ou ilegítima. Houve uma greve. E a Justiça do Trabalho, ela precisa enfrentar, assentada a competência dela, se procede ou não procede o que é articulado na ação proposta. Por isso, acompanho, presidente, o relator, e acompanho porque não me arvoro aqui em detentor do poder absoluto de julgar, e inclusive julgar fora das balizas objetivas do processo, substituindo-me a outros órgãos do Judiciário. Provejo o recurso para assentar a competência da Justiça do Trabalho. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o presente recurso extraordinário submete ao exame do Supremo Tribunal Federal uma questão prévia concernente a um dos pressupostos processuais de índole subjetiva, referente à figura do juiz, e que diz respeito à própria definição do órgão judiciário investido de atribuições jurisdicionais para, no contexto ora em análise, processar e julgar
determinado dissídio coletivo. Neste caso, como aqui já foi salientado, o Ministério Público do Trabalho promoveu a instauração, perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de dissídio coletivo envolvendo a Guarda Municipal do município de São Bernardo do Campo. O TRT da 2ª Região, reconhecendo-se competente, apreciou aquela controvérsia. Isso motivou, a partir do acórdão consubstanciador do julgamento emanado da Corte Regional, isso motivou a interposição de um recurso ordinário em sede de dissídio coletivo, que foi examinado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E a seção especializada em dissídios coletivos do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, apoiando-se no Código de Processo Civil de 1973, artigo 267, inciso 4º, resolveu a controvérsia sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho quanto ao pedido de declaração e de reconhecimento da abusividade da greve por parte dos agentes integrantes da Guarda Civil do município de São Bernardo do Campo. Ao assim proceder, o Tribunal Superior do Trabalho agiu, decidiu, de acordo com a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou nessa matéria a partir do julgamento, é claro, ainda em sede cautelar, da ação direta 3.395 do DF, de que foi relator o eminente ministro César Peluso. Por isso, que se afirmou que o acórdão emanado da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para examinar a ocorrência ou não de abusividade da greve que foi instaurada por agentes vinculados à Guarda Civil Municipal, o acórdão em questão entendeu que esses servidores, esses agentes públicos, no sentido lato, aspas, ainda que sujeitos a regime jurídico seletista, fecha aspas, não estão sujeitos, para esse fim, à competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, de modo a que o acórdão objeto do presente recurso extraordinário mantém uma relação de harmonia com o entendimento que esta Corte consagrou, tanto no julgamento do pedido de medida cautelar, impregnado de eficácia vinculante, proferido no exame da ADIM 3395 do DF, quanto dos mandados de injunção que já foram apreciados por esse plenário e aqui os eminentes ministros já se referiram em seus votos. Por isso, nesses estritos termos, senhora presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator, não obstante os seus sempre muito apreciados fundamentos dos belos votos que o eminente ministro Luiz Fux profere, mas eu vou pedir vênia à sua excelência e aos eminentes juízes que o acompanham para negar provimento ao presente recurso ordinário e sob esse aspecto, eu sigo a posição que foi, quanto à parte dispositiva, perfilhada pelo ministro Alexandre Moraes. Mas no que se refere à extensão, não é, dos fundamentos, eu
observo que o ministro Luiz Edson Fachin pronunciou-se precisamente nesse sentido, no sentido de que não só as guardas municipais, independentemente dessa discussão em torno da sua qualificação como órgãos incumbidos da segurança pública, considerado o que dispõe, considerada a estrita literalidade do parágrafo 8º do artigo 144, mas independentemente dessa discussão, eu tenho para mim que o precedente do Supremo, com eficácia vinculante constante da ADIM 3395, estende a todos os servidores públicos, em geral, independentemente de atuarem ou não na área de segurança pública. Portanto, eu acompanho o dissenso e peço vênia para negar provimento ao presidente do recurso extraordinário. Pois não. Eu trago também, neste caso, um voto escrito, do que farei juntar, mas as discussões foram fecundas e suficientes para que eu não precise nem de fazer leitura, menos ainda no que se refere aos argumentos que foram aqui considerados, especialmente os precedentes. O pedivênio ao eminente ministro relator e aqueles que o acompanharam para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, tal como mais uma vez reiterado e já afirmado em outros votos. O Supremo Tribunal tomou uma decisão a partir da qual foi feita a interpretação, a meu ver, inclusive pela própria Justiça do Trabalho, nesse caso especificamente pelo órgão de cúpula, o Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual, de uma forma extremamente singela, mas vou fazer a juntada do meu voto, eu estou também concluindo por negar provimento ao recurso extraordinário e acompanhando a divergência, mais uma vez, como disse, com as vênias, do bem lançado voto, como sempre, do ministro relator, fixando-se a competência, portanto, nos termos do que antes assentado por este tribunal. Eu indago dos senhores ministros se nós temos duas teses que nós teríamos que ter cuidado hoje, acabamos não cuidando. Se não poderia deixar também essa para o início da próxima sessão, em que as 3 teses seriam votadas, porque isso é importante para a eficácia dos nossos julgamentos e principalmente pela hora. Sim. Até lá, vamos refletindo sobre a tese que será editada a partir deste julgamento. Nós temos as 2 de ontem. Já, e aí mais essa de hoje. Quanto ao processo que está sob a minha relatoria, ela está na mesa para apreciação. Exatamente. Então, nós votaríamos as 3. Mas proclamo o resultado deste recurso extraordinário 846-854, recurso ao qual se negou o provimento, vencidos o ministro relator, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Marco Aurélio. Redigerá o acordo o ministro Alexandre de Moraes. A tese será, portanto, votada na próxima sessão. Senhores ministros, agradeço a Vossas Excelências, senhor vice-procurador, senhores advogados, senhores servidores, secretários das mesas, declaro encerrada a presente sessão com o exaurimento da pauta, salvo as teses, e desejo a todos uma excelente noite, um ótimo final de semana com muita paz. Muito obrigada a todos.